Bom, então vou mostrar aqui o robozinho que eu criei. Ele funciona baseado numa rede neural muito simples. Em primeiro lugar, eu não sou trader, não faço a menor ideia dos conhecimentos que tem que ter para ser um trader, não sei identificar uma linha de tendência, sou péssimo nisso. E foi basicamente por isso que eu resolvi criar isso daqui. O que eu faço atualmente, eu compro uma determinada quantidade de ações no fim do mês e faço o buy and hold, seleciono boas empresas e simplesmente acredito que no longo prazo, daqui a uns 30 anos, eu vou ter um bom retorno com isso. Então, meu objetivo com isso é criar qualquer coisa que me traga resultado um pouco melhor do que o buy and hold. Então, quando eu falar de desempenho, eu sempre vou comparar com o buy and hold, que é o que eu faço atualmente. Eu quero melhorar isso. Então, e se eu não tiver sucesso com isso, também não tem problema. Não vou usar uma quantia grande aqui. Então, eu estou disposto a correr esse risco. Então, como ele funciona? Vou tratar de maneira bem reduzida. Funciona com uma rede neural, em que eu tenho só 3 sensores, que eu vou utilizar a variação da média móvel exponencial de 8, 20 e 50 dias. Pode não ser as melhores informações? Pode. Mas com os testes que eu fiz, a rede neural é tão interessante que ela é capaz de reconhecer padrões, mesmo que você não ofereça as melhores informações para ela. Então antes eu estava utilizando mais sensores, mas eu percebi que isso só torna o algoritmo mais pesado e percebi que eu não tive uma queda nos resultados com a diminuição do número de sensores. Então são esses os valores que eu estou utilizando. Podem ser os melhores? Provavelmente não são, até porque, como eu falei, eu não tenho conhecimento suficiente para determinar quais são as melhores informações para identificar tendências. Mas a rede tem feito isso por mim. Então eu estou utilizando, na verdade, não é nem a média móvel, a variação dela, é o delta, né? E eu estou utilizando isso porque, pelo funcionamento da rede, ela assim, é um pouco como obra do acaso, de certa forma. Então, assim, usar os valores nominais das médias móveis pode gerar comportamentos diferentes em diferentes faixas de valores do papel. Então, de forma resumida, essa rede neural ela se resume nessas operações matriciais, em que eu tenho os sensores. Né? Cada linha dessa representa um peso, está representado nessa matriz. Eles são valores, de certa forma, gerados aleatoriamente e com o treinamento eles vão sendo apurados. Depois disso, eu adiciono um valor de tendência, que também é gerado aleatório nessa rede, porque eu não tenho um valor para comparar o que é o certo ou errado. Então, ele também é um valor aleatório que vai sendo ajustado com o treinamento da rede. E com isso eu tenho um resultado, né? E esse resultado, cada um desses Hs, H1, H2, H3, ele vai passar por uma função de ativação. No caso aqui na camada oculta eu estou usando uma função de sigmoide, que ele vai sempre colocar os valores entre 0 e 1, independente de qual seja o valor. Esses pesos eles variam entre menos 1000 e 1000, então ele tem um espectro grande de variação. E vai gerar então uma camada oculta, o resultado disso aqui, né? Que vai ser um valor entre 0 e 1. Cada uma dessas linhas aqui também são um peso e eu tenho também uma tendência aqui no final. Né? E também por essa operação matricial eu vou ter aqui o output. E esse output, eu determinei que quando ele fosse positivo, ele ficaria comprado e quando fosse negativo, ele estaria vendido. Então ele sabe quando comprar e vender a partir disso. E cada robô seria um indivíduo, né? E ele é composto disso daqui. É uma matriz de pesos, né? Como essa aqui. Uma matriz de tendências 1, depois pesos 2, que são para da oculta para o output, e uma de tendência. Então eu gero vários indivíduos e vou testando eles. E os que tiverem melhores resultados, eles vão sendo selecionados e vão sendo geradas mutações dele para obter resultados melhores. Então eu peguei o histórico dos últimos 10 anos desses papéis aqui, então Ambev, Arezzo, Engie. Então, usando o histórico dos últimos 10 anos desses papéis aqui, eu determino, avalio, na verdade, né, o desempenho de cada um desses robôs e vou selecionando os melhores. Então aqui eu tenho um algoritmo que me mostra o desempenho desses robôs. Eu vou mostrar aqui, primeiro de maneira geral, eu vou colocar ele aqui para testar ele, né? Então já me gera aqui. Então,
Se eu pegasse esses robôs que eu selecionei e colocasse eles para funcionar 10 anos atrás e até hoje, seguindo as indicações dele, no caso da WEG aqui, eu teria 2,32 vezes mais do que o buy and hold em termos de rendimento, né? Ele me dá um rendimento anual aqui também. No caso da Grendene, 3,25 e assim por diante. Essa comparação aqui é sempre quantas vezes mais o robô conseguiu do que o buy and hold. Aí você pode pensar assim, tá, com histórico é fácil, você já sabe o que aconteceu. O robô não sabe, eu entrego para ele os dados históricos como se fossem novos dias e ele vai tomando as decisões. No caso da rede neural, ele aprende, eu não gosto de dizer aprende, porque na verdade é uma seleção artificial, não é inteligência, não é uma artificial propriamente dita. Então ele é selecionado de acordo com comportamentos que geram resultados positivos. Então, quando ele se depara com determinadas variações de média móvel de 8, 20 e 50, ele toma uma decisão. Se no longo prazo essa decisão que ele toma, ela traz bons resultados, logo ele vai ter bons resultados e ele vai sendo selecionado. Então, né, e a partir disso eu consigo medir os resultados. Eu posso olhar o gráfico também do que aconteceu nesse histórico. Aqui no caso vamos ver aqui a primeira, no caso da WEG. Se eu abrir aqui, ele me mostra o gráfico. Esse aqui é simplesmente o gráfico da cotação. As bolinhas vermelhas indicam uma compra, as amarelas uma venda. Ignore, por favor, esses valores aqui, não tratei disso daqui. Aqui é o rendimento puro do que ele conseguiu. Ele parte de 1, né, e até o final aqui é quantas vezes ele conseguiu. Ele começa sempre com 1, né, como se fosse o capital dele, né? E de acordo com as operações que ele vai fazendo e com o próprio a cotação do papel, ele vai conseguindo modificar o capital. Então aqui no final quantas vezes ele conseguiu chegar, né? Então aqui no final dá 18 vezes mais ou menos. Isso aqui num cenário de 10 anos, de 2010 até agora dia 15 de 1 de 2020, né? E aqui no último gráfico é sempre o rendimento comparado. Então ele sempre vai ser esse rendimento aqui sobre o rendimento que quem fez um buy and hold lá em 2010, em janeiro de 2010, comparado com o resultado em cada um desses momentos. Então você vê que ele é um gráfico ascendente, né? Nem sempre ele toma decisões corretas, você vê que o gráfico oscila para cima e para baixo, mas no longo prazo a tendência é ele sair ganhando, né? A gente consegue ver aqui também, isso aqui é uma compra, uma venda, então aqui ele conseguiu alguma coisa, aqui ele saiu perdendo um pouco e assim por diante. Ele nem sempre faz as melhores decisões, mas no longo prazo o resultado é positivo. Então isso vale para todos, né? Eu mostrei a WEG, agora a Grendene. Esse gráfico aqui é um pouco mais errático, tá vendo? Mas mesmo assim, no longo prazo, é uma curva ascendente. E veja que ele saiu de 1 aqui, isso aqui no gráfico comparado, né? E não foi abaixo de 1. Então, a todo tempo, ele saiu ganhando em comparação ao buy and hold. Beleza. Eu poderia mostrar cada um desses gráficos aqui, mas eu acho que ficaria um pouco cansativo. Então, e depois eu posso simplesmente utilizar cada um desses robôs para me dar informações de se eu devo comprar ou vender. Então, eu basicamente uso o padrão de comportamentos desse robô para que ele me diga se é um bom momento para compra ou para venda. E se não for, ele me retorna um target de venda se eu tiver comprado, ou então um valor no qual se torna interessante comprar, né? Então, basicamente aqui eu selecionei desses papéis quais estão na minha carteira. São os dois primeiros aqui, que são Arezzo e Renner, né? E os outros são simplesmente outros papéis. E ele me retorna aqui, ó, na minha carteira tem o Arezzo, ele está me indicando manter comprado, e o target de venda é de 63,50. Ele não me retorna um stop. O próprio target de venda dele é o stop. Com o passar do tempo, se o papel vai caindo, esse target ele vai se estreitando com a cotação atual até que ele se encontre e vende, né, no caso do stop.
Se esse target for muito distante da cotação atual, o stop tende a ser também. Então tem que tomar um pouco de cuidado, mas como eu falei, eu não tenho conhecimento disso. Então eu vou simplesmente seguir o que o robô está falando e avaliar o resultado. Então ele me indica para cada um desses. Então aqui ó, ele está me mandando manter comprado, e outros ele já indica comprar. E outros aqui, como por exemplo a Angel, indicando, ele está me falando para não comprar, ou comprar quando ele atingir esse determinado valor. Então, a indicação atual é de não comprar, mas se atingir determinado esse valor, ele está me indicando a compra. Né? Então, eu vou simplesmente avaliar o que ele está fazendo, né? E eu vou deixar aqui, ó, igual eu já fiz, já tinha rodado esse robô aqui, e essas foram as indicações dele. Então eu copio isso aqui para essa notinha e deixo aqui no canto e gero as ordens. Como por exemplo, aqui hoje está sendo um dia catastrófico, mas aí a partir disso eu gero as ordens. Então, né, eu posso colocar aqui uma ordem de venda da Arezzo para 63,50 e da Renner. Tá vendo que no caso da Renner o target está um pouco distante, então o stop também vai ser. Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Mas enfim, no caso da Renner aqui, se eu rodar o teste, ele pelo menos ele desempenhou muito bem. Isso é com base no histórico. Se mudar muito o cenário, comparado ao que já aconteceu, pode ser que ele tenha um desempenho não muito bom. Então tem que sempre testar. Então é por isso que eu vou fazer esse teste, testar na prática mesmo. Então eu não estou usando uma quantia muito grande. Então eu comecei no dia 8 de janeiro de 2020. Eu tinha R$535, não é um valor que se eu perder eu vou morrer, ou vou ficar pobre por conta disso. Então eu estou disposto a arriscar isso. Né? E essa aqui é a carteira que eu tinha naquele dia. Então eu vou comparar o buy and hold dessa carteira. Porque eu não fosse por isso, eu não teria vendido nada disso, não teria modificado minha carteira. Então, eu vou registrando aqui aos poucos o que vai acontecendo com a carteira e vou sempre comparar com esse buy and hold, porque eu não teria vendido, eu teria ficado simplesmente com essa carteira aqui. E se eu sair rendendo mais do que isso aqui, para mim está ótimo. Então, se o robô tomar as melhores ou piores decisões, para mim não tem problema, desde que o resultado seja positivo com relação ao buy and hold dessa carteira aqui. Né? Então eu vou fazer esse teste até o começo, hoje é dia 15 de janeiro de 2020, eu vou fazer o teste até provavelmente o começo de março e avaliar. Porque a partir de março eu vou começar a fazer novos aportes. Se funcionar, beleza, continuo utilizando ele. Se não funcionar, eu paro e sigo no buy and hold como eu sempre fiz. Então é isso. Depois eu mostro os resultados. Né? Vai ter um próximo vídeo aí que eu vou fazer em março e a gente vai ver os resultados. Bom, as indicações do robô são de um robô que não faz a menor ideia do que está acontecendo no cenário político, econômico atual. Então, se você escolher seguir ou não, é problema seu, assim como é problema meu seguir isso daqui. Então, isso não caracteriza a indicação de compra ou de venda de absolutamente nada. Se você quiser seguir, é problema seu. Então, é isso. Até o próximo vídeo em que a gente vai mostrar os resultados.